Continuando nossa aula, vamos tratar agora o caso dos metais dentro do modelo clássico. Seguindo o mesmo esquema de antes, nosso objetivo é determinar a resposta de elétrons, agora tratados como elétrons livres, mas ainda entes clássicos, à passagem de uma onda eletromagnética. Isto é, precisamos montar uma equação de movimento dentro do nosso modelo. A equação de movimento segue os mesmos moldes de antes, mas agora com os seguintes ingredientes: ausência de força restauradora. Isso representa o fato dos elétrons serem livres. Então, aquele termo que antes eu tinha como m ômega 02x, né, isso deixa de existir, porque eu não tenho mais nada prendendo os elétrons aos seus sítios. A resposta dos elétrons vai ser promover uma corrente, né, e essa corrente que eu preciso obter. Eu vou continuar acrescentando um termo de amortecimento pelos mesmos motivos de antes, e agora eu vou escrevê-lo ainda como proporcional à velocidade. A constante eu vou chamar de m tal a menos 1, por um motivo que vai ficar claro a seguir. Eu tenho ainda a força externa, vinda predominantemente da parte elétrica do campo elétrico, da radiação eletromagnética. Então eu vou representar por menos E, que é a carga do elétron, vezes o E. Bom, com isso eu monto uma equação de movimento que é m dv dt mais m tal a menos 1 v, é o termo de amortecimento que eu trouxe para a esquerda, menos EE, que é a força externa. Bom, como eu disse, eu preciso de um modelo para o J, densidade de corrente. E esse modelo tem que vir da equação de movimento. Então, eu associo o J com a velocidade usando a fórmula conhecida, né, tratando o J como uma densidade de corrente. Isso pode ser traduzido como menos número de elétrons por unidade de volume, carga do elétron, né, vezes a velocidade. Então a equação se transforma numa equação para J, que pode ser escrita como uma derivada do J no tempo, mais tal a menos 1 vezes J, eu estou dividindo tudo pela massa, isso vai ser igual a N2 sobre M vezes o campo elétrico. Essa é a minha equação de movimento gerada pelo modelo de Lorentz aplicada a elétrons livres nos metais, em resposta ao campo eletromagnético. Bom, para ficar familiarizado com esta equação e ao mesmo tempo definir os parâmetros importantes, vamos estudar alguns casos particulares. Primeiro, o caso em que o E é igual a zero. Então, nesse caso, a equação se torna homogênea e sua solução vai mostrar o decaimento da corrente a partir de um certo valor inicial. Essa equação tem solução J é igual a um certo J0 é elevado a menos t sobre tal. Daqui vem o fato de eu ter chamado a constante de amortecimento de tal a menos 1. É para que nessa solução o tal ficasse como um tempo característico de decaimento da minha corrente. O segundo caso importante é o caso em que E é constante. Bom, se o E é constante, nada da minha equação vai depender do tempo, e ela vai passar a ser escrita como tal a menos 1J é N2 sobre M vezes o valor constante do campo. Bom, isso me leva diretamente a escrever o J como N2 tal sobre M vezes o campo elétrico. Essa equação é conhecida como lei de Ohm, e nela eu defino o que se chama de condutividade estática, que é o sigma. Então J igual a sigma é a lei de Ohm, sendo sigma
é igual a Na2 tal sobre M, um parâmetro do nosso que nós vamos usar, que se chama condutividade estática. Bom, agora a gente pode ir para o caso geral. E no caso geral, eu proponho uma solução para o meu J que acompanha a dependência temporal do campo incidente. Então eu tenho um E que varia harmonicamente no tempo, com a frequência ômega, e levando uma dependência temporal do mesmo tipo para o J, a equação de movimento pode ser prontamente escrita. A derivada no tempo leva a um menos i ômega, o termo proporcional a J tem um tal a menos 1, tudo isso multiplicado por J é igual a Na2 sobre M vezes o campo elétrico. Ora, isso me dá uma expressão para o J em relação ao E que depende da frequência. Essa vai ser um J igual a um sigma de ômega vezes o E. Então eu vou ter, eu posso escrever como um sigma dividido por 1 menos i ômega tal vezes o E. Esse termo aqui entre parênteses é a condutividade dependente da frequência. Ele está escrito aqui em termos da condutividade estática, que é o Na2 tal sobre o M. Tá? Então essa é a minha o que eu precisava extrair do modelo clássico. Uma equação que descreva a resposta dos campos dos elétrons ao campo eletromagnético em termos da geração da corrente. Porque isso tem que ser introduzido agora na equação de onda para mostrar como a onda se propaga dentro do material. Então eu vou recapitular aqui a equação que nós tínhamos obtido, que veio das equações de Maxwell. Eu tinha o rotacional do E, mais o termo de derivada segunda do campo elétrico no tempo. Isso era igual a dois termos. Um termo tinha a ver com a polarização, derivada segunda da polarização. Nesse caso, não é essa a resposta que nós estamos tratando no modelo, porque os elétrons não estão presos, então eles não geram polarização, eles geram corrente. Então o termo que tem que aparecer é o último termo, que é o termo de derivada do tempo da densidade de corrente. Então, lembrando que o rotacional do rotacional de E pode ser substituído pelo laplaciano de E, uma vez que a divergência de E é igual a zero, também pelos mesmos motivos de antes, eu tenho uma equação de movimento, uma equação de onda, que vai ser um laplaciano do E é igual ao termo de derivada segunda do E no tempo, mais o termo que aparece devido à variação de J no tempo, que é o M0 sigma dividido por 1 menos I ômega tal dE dt. Bom, aqui eu tenho tudo que eu preciso. Então já tenho a descrição do fenômeno do ponto de vista clássico e eu preciso agora só extrair as informações dele. Para isso, eu proponho uma solução na forma de uma onda plana, um E é igual a um E0, E elevado aí, um K maiúsculo, Z, assumindo propagação ao longo do eixo Z, menos ômega t, e eu vejo que isso de fato é solução desde que o K obedeça a essa equação. K2 é igual a ômega 2 sobre C2 mais I ômega μ0 sigma dividido por 1 menos I ômega tal. Para estudar isso aqui com um pouco mais de critério, eu vou usar primeiro o limite de baixa frequência.
Depois a gente analisa o que acontece em frequências altas. Então, para ômega muito menor que 1, esse K ele tem contribuições apenas do numerador do segundo termo, porque o ômega é muito pequeno, então ômega 2 não contribui, e o termo quadrático não vai contribuir frente ao termo linear, e no denominador predomina 1. Então K2 é aproximadamente I ômega μ0 sigma. E eu posso obter o K tirando a raiz disso. É a raiz de I vezes a raiz de ômega μ0 sigma. A raiz de I é 1 sobre raiz de 2, 1 mais I. Porque eu posso ver o I como 1 elevado a π sobre 2, e a raiz disso é elevado a π sobre 4. E elevado a π sobre 4 é 1 sobre raiz de 2, 1 mais I. Então o K ele tem uma característica interessante, que ele é complexo, mas com parte real e parte imaginária iguais, nesse limite. Tá? Então eu escrevo K2, o K complexo, né, igual a um K mais I alfa, e nesse limite eu tenho o K aproximadamente igual ao alfa, que é aproximadamente igual a raiz de ômega μ0 sigma sobre 2. Nós precisamos lembrar disso um pouquinho para frente depois. Então, em termos do índice de refração, eu tenho também uma quantidade complexa que eu divido em uma parte imaginária n mais 1 e kappa, que vai ser a parte imaginária dele. E o n real é aproximadamente igual à parte imaginária, que é aproximadamente igual, então, a sigma dividido por 2 ômega epsilon 0. Aqui eu usei simplesmente que a relação entre K e N é feita através do ômega sobre C. Bom, isso aqui é importante porque introduz um parâmetro que a gente vê várias vezes, que é o comprimento de penetração, ou skin depth. Esse comprimento de penetração é definido como a distância no qual a amplitude da onda cai a 1 sobre E do seu valor na superfície. Então esse delta vai ser igual a 1 sobre alfa. Isso porque a partir da superfície o decaimento de 1 sobre E do valor de superfície é dado por essa relação. E isso leva então a um delta igual a 1 sobre alfa. Substituindo o valor de alfa, a gente vê que isso vale 2 dividido por ômega sigma μ0. Por exemplo, para o cobre com um lambda de microondas, tipo 1 milímetro, o delta, esse comprimento de penetração, é 10 a menos 4 milímetros. Se a condutividade vai a infinito, o comprimento de penetração vai a zero. Então, a luz não penetra no metal de forma alguma. Então, esse é um resultado interessante para a gente discutir. Tá? Então, em geral, agora para uma frequência qualquer, eu vejo que o meu N2, que é escrito aqui como um C2 sobre ômega 2 K2, ele pode ser escrito naquela fórmula geral como 1 menos uma constante, que eu vou definir daqui a pouco, ômega 2 mais I ômega tal, a menos 1. Então, esse é o resultado geral, desde que o ômega P seja definido como N2, é uma constante que aparece na fórmula, que a gente chama de frequência de plasma. Isso é μ0 em termos de sigma, sigma C2 sobre tal. E isso me permite agora perceber que em frequências altas no denominador predomina um ômega 2 e o N vai ser puramente real. Então eu espero que o índice de refração tenha uma parte real e imaginária que comecem para perto uma da outra, e a parte imaginária vai decaindo com a frequência, enquanto que nesse limite de frequências maiores a parte real predomine. Então isso pode ser expresso graficamente como um gráfico do N, colocando as partes real e imaginária em função da frequência. Colocar como referência aqui esse ômega P, porque ele é importante na hora da gente distinguir o que é
como vai ser o comportamento da parte real a frequências maiores. Então eu tenho aqui um N e um K que começam com valores próximos. E no início, com frequências baixas, esse comportamento é o mesmo para os dois. No entanto, a parte imaginária sempre decai. E a parte real vai predominar a frequências altas. Então esse é o N, esse é o K. E daqui eu tiro dois comportamentos importantes dos metais. Eles vão ser transparentes a frequências altas. Por quê? Porque não há absorção. A parte imaginária tende a um valor pequeno. Então não há atenuação da luz no material e a luz vai passar. E eles são opacos a frequências baixas. Isso porque a parte imaginária contribui de forma importante, levando à atenuação. Então isso é o que o modelo de Lorentz tem a nos dizer sobre a passagem de luz no metal e a resposta dos elétrons livres a essa passagem.